No ano de 2014, uma mulher misteriosa que parecia ter surgido do nada construiu um verdadeiro império multimilionário com a promessa de ser o grande sucessor do Bitcoin. O negócio que surgiu de repente fez diversos clientes, porém descobriram que tudo se tratava na verdade de um esquema de pirâmide que estava prestes a explodir. Sua última aparição foi por uma câmera de aeroporto enquanto ela pegava um voo e depois disso ela nunca mais foi vista. Hoje, Ruja Ignatova encabeça o topo das mulheres mais procuradas pelo FBI. Então surgiu a dúvida, vocês sabem que esse meio aí das criptomoedas engloba todo tipo de gente, desde gente boa até gente meio pirada da cabeça, e então depois de uns meses ali de sumiço, a mídia tava considerando ela como desaparecida, porém surgiram indícios que na verdade o grupo criminoso que tava protegendo ela a matou. Pois é, uma história bem maluca, então deixa o like aí embaixo pra poder me ajudar, é super rápido e ajuda muito aqui no trabalho. Se inscreva se você for novo por aqui e antes da gente começar, vamos a uma palavrinha do nosso patrocinador. O vídeo de hoje é patrocinado pela Blaze. A Blaze é um lugar onde você tem diversos jogos pra se divertir, como o jogo Crash, o Mines, o Slide, mas hoje eu vou mostrar pra vocês o novo jogo Crash Neymar, e atenção, é apenas pra maiores de 18 anos. O jogo Crash Neymar funciona assim, você vai colocar o seu valor e vai iniciar o jogo, aí um contador vai subindo com um multiplicador e ele é todo no tema de futebol e tal, e o seu trabalho é sair do jogo antes que o contador estoure, multiplicando o seu valor em diversas vezes ou perdendo tudo. E pra jogar na Blaze basta se registrar no site, é bem rapidinho, e fazer o depósito aqui nesse botão usando o Pix, que o valor já vai aparecer na sua conta, você já vai poder sair jogando. E lembrando, os depósitos e saques podem ser feitos via Pix, o mínimo é de R$20, e antes de vocês confirmarem, usem o cupom STACKS ou entrem pelo meu link aí na descrição para ganhar até R$1.000 de bônus e 40 rodadas grátis, para poder entendendo como que o site funciona e tudo mais, beleza? Para qualquer problema, usem o suporte da própria Blaze no canto inferior esquerdo da tela e por fim, vocês sabem, pelo amor de Deus, não coloquem dinheiro aqui que vocês não estão podendo gastar. É tudo para ser só uma diversão, beleza? Joguem com responsabilidade, o link tá embaixo e agora vamos ao nosso assunto. Nascida na cidade de Ruse, na Bulgária, em 1980, Ruja não era uma criança comum. Desde cedo, ela já tirava as melhores notas do colégio e era considerada por alguns de seus professores como uma criança superdotada. Diante disso, a sua família decidiu buscar por melhores oportunidades para sua filha e assim eles se mudaram para a Alemanha quando ela tinha apenas 10 anos de idade. Foi lá que Ruja mergulhou de vez nos estudos, especialmente nas áreas de matemática e ciência, que era o que ela mais gostava. A garota então foi estudando e tal e no fim se formou em Direito na Universidade de Oxford e completou um doutorado na Universidade de Constança, na Alemanha. Mas, apesar dos seus feitos acadêmicos, ela queria mais. Ruja começou a trabalhar no setor financeiro como consultora e foi nesse momento em que ela se deu de cara com algo que ela nunca tinha visto antes, o Bitcoin. Ruja começou a perceber o quanto esse tipo de moeda vinha sendo cada vez mais e mais usada e como ela poderia também ser o futuro, especialmente pelo atrativo de ser bem difícil de rastrear. Pouquíssimos meses depois de se deparar com o Bitcoin pela primeira vez, Ruja criou o One Bitcoin em 2014. Para contextualizar, a moeda nesse período acabava de ter a sua primeira grande alta significativa, saindo de $120 para $1.200 a unidade. A moeda estava ficando muito popular e chegando nos ouvidos aí das pessoas que não estavam muito ligadas no mundo digital. Então a ideia da Ruja com a OneCoin era justamente juntar esse tipo de público um pouco mais leigo, que não tem familiaridade com a internet, com o mundo das criptomoedas. Segundo ela, se essa era realmente uma revolução, então algum mercado teria que pegar ali o público mais leigo. Tudo que eles precisavam era de uma boa propaganda que mirasse esse público. E na publicidade, a proposta da One Bitcoin era perfeita para o que eles queriam atingir. Uma nova moeda digital, também chamada de OneCoin, que não apenas seria fácil de usar, mas também seria altamente lucrativa para os investidores. Como Ruja era uma figura de altíssima formação acadêmica, ela passava credibilidade e confiança, e isso já ajudava bastante na divulgação. Uma coisa que sempre afastou o grande público de criptomoedas é a linguagem, que é sempre muito técnica, é meio complicado de você entender se você é muito leigo, então para você começar já é difícil, e o que a Ruja fazia era exatamente simplificar o processo e trazer mais pessoas pra dentro do seu negócio. A mina era boa de lábia, tava virando praticamente o lobo de Wall Street. Ruja então inaugurou oficialmente a One Bitcoin e já no primeiro mês de operação ela conquistou 3.000 usuários pagantes, e até o final de 2014 esse número já tinha subido pra 30.000. Pode parecer pouco pra você, mas uma moeda que surgiu do nada, que era novidade pra muita gente, que não tinha muitas explicações, apenas uma publicidade bem feita, é um grande feito sim.
os números eram absurdos. Sem contar que se um grande investidor vê ali que tem uma moeda sendo usada por mais de 30 mil pessoas, ele vai criar uma confiança. Então se com 30 mil clientes ali ele já criaria uma confiança, imagina com 2 milhões de pessoas. Pois é, no ano de 2016, a OneBitcoin já era usada por simplesmente 2 milhões de pessoas e no espaço curtíssimo de tempo, Ru havia se tornado multimilionária. Ao longo desse período, alguns especialistas no mercado faziam diversos alertas sobre os perigos da OneBitcoin, sendo o maior deles o fato de que, ao contrário do Bitcoin, ela não utilizava uma blockchain pública verificável. Para você que não tem noção do que isso significa, é importante entender aqui rapidamente o que é uma blockchain. A blockchain é uma tecnologia que serve como um livro digital de registros que mostra todas as transações de uma criptomoeda de forma pública e também de forma transparente e segura. Então você consegue saber exatamente pela blockchain de que carteira saiu X quantidade de moedas e para qual ela foi. A única coisa que a blockchain não revela diretamente é quem é o dono daquela conta. Porém, no caso da OneBitcoin, a ausência de uma blockchain pública significava que essa transparência pública simplesmente não existia. E hoje em dia todos sabemos que isso é uma red flag enorme para empresas que atuam nesse ramo. Mas as pessoas simplesmente não ligavam para isso porque Ru tinha uma promoção que parecia simplesmente um multiplicador infinito de dinheiro, se liga. Os investidores da OneBitcoin podiam comprar um pacote chamado Ultimate Package e dentro dele a pessoa receberia 1.311.111 de OneCoins, a moeda da empresa, ao custo de 130 mil dólares. A grande promessa de Ru era na verdade que, com o passar do tempo, cada OneBitcoin valeria grana o suficiente para que essa revenda desse pacote fosse insanamente lucrativo. Era como se ela estivesse dando uma segunda chance para as pessoas poderem comprar o Bitcoin e revender antes dele valer milhões, já que na época ele já estava valendo uma graninha. Se a moeda da empresa chegasse no valor de $1, todos aqueles clientes que compraram aquele pacote já estariam milionárias com lucro aí de mais de 1 milhão. E por incrível que pareça, o plano começou a dar certo. Em 2016, cada OneBitcoin valia cerca de $7, então quem comprou o pacote no lançamento podia ganhar agora inacreditáveis 9.900.000 dólares, um lucro aí de simplesmente 7.400%. Não tinha como ser tão fácil assim e realmente não era, mas a gente vai chegar lá. Com eventos luxuosos em Londres, Dubai e Hong Kong, que inclusive são muito parecidos com os eventos de esquemas de pirâmides famosos, Ru atraía cada vez mais multidões e ficava cada vez mais rica. Cada novo investidor era incentivado a trazer mais pessoas para o sistema com a promessa de que ele iria ganhar a cada novo sócio que entrasse. E se você desenhar aqui no ar na sua frente mesmo, uma pessoa indica mais duas, essas aqui indicam mais algumas e tal, você vai ver que começa a formar um formato aí meio peculiar, digamos assim. Em 2016, um relatório do site Behind MLM começou a investigar a estrutura da OneBitcoin, levantando suspeitas de que a operação na verdade era um esquema de pirâmide. Mesmo assim, muitos investidores continuaram convencidos de que Ru era uma visionária incompreendida que só estava sendo perseguida pelas autoridades, e a base de segurança que seus clientes tinham era justamente de que a mulher era formada em várias paradas, era confiável, estava sempre aí aparecendo em público, e enfim, enquanto isso, ela continuava ostentando a sua vida de luxo, nos seus iates, suas mansões, e vendia a ideia de que qualquer investidor do OneBitcoin poderia conseguir as mesmas coisas se simplesmente fosse comprometido o suficiente. Ru se defendia das acusações dizendo que a sua empresa era legal, já que não praticava um esquema de pirâmide e sim um marketing multinível. Sim, você provavelmente já ouviu antes esse papo por aí. Mas apesar disso, ela tinha ali um fundamento jurídico por trás. O marketing multinível por si só não é proibido, e ele só se torna oficialmente um esquema de pirâmide que é proibido quando não tem nenhum produto real sendo comercializado ali. Por exemplo, existem várias marcas de perfumes e cosméticos por aí que fazem esse marketing multinível, porém isso não é proibido 100% porque existe de fato produtos ali sendo passado para as pessoas. Mas empresas como o Telex Free, por exemplo, que foram derrubadas judicialmente, eram consideradas esquemas de pirâmide porque não existia nenhum produto real ali sendo vendido. A única coisa que era passada em diante era um manual de como fazer vendas e entrar nesse esquemão. E segundo a Ru, ela estava vendendo algo, que era a moeda OneCoin. Só que quando as autoridades começaram a investigar mais a fundo, eles descobriram que ninguém realmente estava usando aquela moeda. A Ru apenas fez uma projeção fictícia ali do que aconteceria, e todos estavam ali na intenção de guardar as moedas para que quando ela tivesse valendo alguma coisa, eles conseguissem revender e ter ali o seu lucro. Não apenas isso, mas eles descobriram também que parte do trabalho de Ru era plagiado de outras fontes, e até aqueles pacotes Ultimates que eu citei ali atrás tinham conteúdos ilegítimos. E a cereja do bolo é que até aquele momento quase ninguém havia realmente conseguido converter a moeda OneBitcoin em dinheiro real. Foi prometido a todo mundo que era só esperar a moeda se popularizar, que aí a conversão seria feita automaticamente, tudo seria bem tranquilo e todos acreditavam seu investimento a longo prazo. Nesse ponto, a OneCoin já tinha aí 3 milhões de usuários ativos e os únicos que tinham conseguido de fato fazer uma grana com isso foi os que entraram primeiro nesse esquema, que é como geralmente acontece nesse esquema de pirâmide.
pirâmide. Quem começou lá no início sempre consegue ganhar uma graninha e o resto vai se ferrando. Tudo isso, unido ao fato de que a One Bitcoin não era regulada em território europeu, fez com que as autoridades começassem o processo de derrubada do negócio. No entanto, antes mesmo desse processo começar, algo ainda mais bizarro aconteceu. Ruja simplesmente desapareceu. Em 2017, ela foi vista pela última vez embarcando em um voo de Sofia até Atenas, na Grécia, e essa foi a última vez que ela foi vista. Com a dona da One Bitcoin desaparecida e as autoridades na cola, sobrou para os investidores grandes e para os administradores da empresa, que tiveram que enfrentar uma crise sem precedentes do dia para a noite. Começaram também então a descobrir as pequenas mentiras de Ruja, como na vez em que ela divulgou que foi capa da Forbes para poder passar mais credibilidade, mas na verdade ela tinha apenas pagado um spot publicitário na edição Forbes Bulgária, onde sua foto aparecia numa das páginas da revista e não na capa. Um mandado de prisão então foi expedido pelo FBI, mas nesse ponto ninguém conseguia encontrá-la. Então começaram as teorias. A primeira teoria diz que Ruja sabia com antecedência já que ela ia ser presa, e aí ela mudou a sua rota fugindo ali de última hora. E uma coisa que reforça essa teoria é que ela estava indo para Lisboa no evento da própria empresa, e do nada ela desviou a rota, parecendo algo muito não planejado. Essa teoria sempre foi bem aceita até mesmo pelas autoridades, mas recentemente uma segunda tese surgiu com bastante força, se liga. A de que Ruja teria sido assassinada por um grupo criminoso e que seus restos mortais foram ocultados às autoridades. Aquela ideia de que a fuga de Ruja foi algo não planejada começou a cair por terra depois que o FBI descobriu que ela já havia usado diversas identidades falsas para poder se locomover entre as fronteiras e que já tinha montado um itinerário secreto. A ideia de Ruja era pegar um avião e então cruzar uma fronteira atrás da outra até confundir o suficiente as autoridades e deixar todas as pistas para trás, se movendo rapidamente e sem parar. Acontece que nesse ano de 2024, um homem chamado Richard Reinhard abriu a investigação sobre a One Bitcoin dentro da Receita Federal Americana, disse à BBC que novas informações importantes foram descobertas. Segundo Richard, um homem chamado Cristoforo Nikos, também conhecido como TAC, recebeu a missão de cuidar de Ruja a pedido de uma grande organização criminosa que tinha laços com ela. Na Bulgária, TAC é tão conhecido como El Chapo e o Pablo Escobar e já era perseguida há vários anos, mas sempre escapava por ter muitas conexões importantes. O ex-vice-ministro búlgaro, o Ivan Hristanov, chegou a falar o seguinte sobre ele: TAC é um fantasma, você nunca vai vê-lo, você só ouve falar dele, ele está falando com você por meio de outras pessoas, se você não escutar vai simplesmente desaparecer da face da terra, e ele era a única pessoa encarregada de proteger a Ruja. Mas aí a coisa começou a ficar mais sinistra. Nessa mesma reportagem da BBC, um ex-espião chamado Frank Schneider, que trabalhava encoberto como assessor de Ruja, deu uma informação que mudaria todo o caso. Ele trouxe de um informante um relato de um cunhado do TAC, de que ele na verdade encomendou o assassinato da Ruja em 2018 porque estava ficando impossível mantê-la fora das autoridades, já que as buscas estavam cada vez mais intensas no mundo inteiro. Como o TAC não poderia se arriscar tanto por conta de uma pessoa que poderia acabar destruindo todo o seu império, ele preferiu matá-la, desmembrá-la e jogar os pedaços no Mar Jônico, que fica entre a Itália e a Grécia. E sabe o que aconteceu com o espião que deu esse relato dias depois? Sim, ele desapareceu e nunca mais foi encontrado. Restou então às autoridades procurar pela fonte mais próxima de TAC nas operações criminosas, chegando assim até um homem chamado Krešimir Kamenov, que teria sido seu comparsa no assassinato. No entanto, eles chegaram tarde demais. Krešimir foi assassinado a queima-roupa sem vestígios pouco tempo depois do desaparecimento do espião da CIA. O que reforça então a teoria do assassinato de Ruja é que todas as pessoas que poderiam de alguma forma comprovar que ela havia sido morta também foram assassinadas ou desapareceram em circunstâncias misteriosas. O Richard Reinhard, que é o único envolvido público que ainda tá vivo nessa história, reafirma a teoria de que a mulher morreu, porém ele vai seguir até o final para conseguir ter provas disso e finalmente solucionar o caso, mesmo que isso cause a própria morte, pra você ver o nível de convicção do cara. Também tem uma galera que diz que tudo isso é um plano da Ruja para as autoridades finalmente pararem de procurá-la, o que sinceramente faz ali um pouco sentido, mas aí que tá o problema. Fica muito difícil saber em qual teoria acreditar, já que a parada é um grande quebra-cabeça e boa parte das pessoas envolvidas estão mortas. Então se você já sabe sobre esse caso mais a fundo, deixa aí suas opiniões nos comentários, vamos discutir aí, beleza? E quanto ao One Bitcoin, depois do desaparecimento de Ruja, a empresa foi assumida pelo seu irmão, o Konstantin Ignatov, e chegou a fazer um concurso de modelo supostamente em memória da irmã, com um prêmio de $20 mil em cirurgias plásticas para vencedora. Prêmio meio esquisito, né? Mas enfim. Novamente, há quem diga que esse evento foi também uma cortina de fumaça e que serviu para que Ruja pudesse se encontrar secretamente com alguns acionistas e que ela inclusive teria alterado seu rosto com cirurgias a um nível que não poderia mais ser reconhecida facilmente. De uma forma ou de outra, o seu irmão foi preso em 2019 e a One Bitcoin teve suas operações interrompidas pelas autoridades, enquanto os administradores restantes acabaram pegando 20 anos de cadeia. Sim, 20 anos cada um. As acusações
acusações contra Ruja já somam algumas décadas de prisão, mas o mais provável é que ela nunca cumpra essa pena, seja por ter conseguido fugir com o êxito da polícia ou por ter sido assassinada pelas mãos da própria organização que a protegeu por tanto tempo. Bom, continuando aqui ainda no tema de internet, confira o meu último vídeo sobre como uma família comum dos Estados Unidos foi destruída, perdendo a sua casa, emprego e até os amigos próximos por conta de uma treta que um dos filhos da família teve com um hacker super jovem em um fórum online. Dá uma olhada aí, é uma história bem interessante, e deixa um joinha aí pra mim antes de sair do vídeo, é muito importante pra mim. Se inscreva se você for novo por aqui, e é isso aí, um abraço e tchau!